é um tipo de pregação que não está muito na moda, é um tipo de pregação que não está muito em alta, mas que ainda leva a gente para o céu ainda transforma vidas. Você vê que o povo antigamente, quando eles aceitavam Jesus, era um negócio firme, não é? Já mudava a roupa, já mudava o corte do cabelo, já não andava mais nos bares, mas está cheio de gente que aceitou a Jesus, mas ainda vai lá na cervejinha, não pode ver uma cervejinha que se prostra. Está cheio de gente que aceitou a Jesus e ainda está fumando, ainda está no pecado. Por que eles não largam? Porque para eles não é pecado. Para eles não está tão errado assim, não. Não, Deus entende, um dia eu mudo, um dia. Que dia é esse? Depois que morrer? Depois que morrer vai mudar? Então nós temos que nos converter agora. Tem que haver arrependimento, tem que haver mudança. Porque corre o risco de você passar a vida inteira na igreja e no dia da salvação perder a salvação. A Bíblia diz, muitos são chamados, poucos serão escolhidos. Não dói não essa palavra? Saber que muitos são chamados para onde? Para o reino, para o evangelho, para a igreja. Mas poucos vão ser escolhidos. A grande pergunta é, será que eu vou estar no meio desses poucos escolhidos? Ou no meio dos muitos que foram chamados apenas? Isso é muito sério, gente. Poxa, se a gente passa tanta tribulação nessa vida, lá em Apocalipse chama essa vida aqui de a grande tribulação, e é tribulação mesmo, irmão. Se você esquecer o celular na cadeira do ônibus, você voltar lá, ainda está lá o celular, tá ou não está? Isso é uma tribulação, irmão. Isso é uma tribulação, é ou não é? Sendo que deveria voltar e estar lá, o correto seria isso. Então, amados, se nós poxa vida, a gente passar por toda essa tribulação, chegar no dia da salvação e descobrir que não fomos salvos, é de lascar. É um azar muito grande, viu? Então nós temos que fazer agora. Amém? E eu preguei um versículo aqui sexta-feira, e esse versículo, eu costumo dizer que eu prego para mim. Eu não prego para vocês, primeiro para mim. Tem um espelhão aqui na minha frente aqui. E eu preguei um versículo que está lá no livro de Oséias. Abre aí. Pastor, onde fica Oséias? Você tem no meio da Bíblia Salmos, bem no meio é Salmos. Aí você vai andando para frente, vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Depois de Daniel é Oséias. Eu preguei esse versículo e ele ficou martelando na minha cabeça, no meu coração. E eu creio que isso é Deus, porque o diabo faz a gente esquecer, não é? Deus faz a gente lembrar. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém, pessoal? Oséias. Então, o título que Deus pôs no meu coração hoje é Arrependimento e Conversão. Primeiro o arrependimento, depois a conversão. E Deus é tão extraordinário que o jornalista dessa revista Show da Fé entrou em contato comigo querendo fazer uma matéria. Adivinha sobre o que era? Sobre salvação. Por que estão pregando? A matéria é o seguinte: por que se fala pouco em salvação hoje nas igrejas? Aí a pergunta também falava assim: por que há algumas igrejas que já estão pregando que a salvação é pelas obras, sendo que a Bíblia diz que não é pelas obras? Aí ele me questionando lá. Eu falei, por que está pregando pouco salvação? Foi a resposta que eu dei. Não sei se vai sair assim na revista, tomara que saia, né? Eu falei, porque nessa sociedade aqui pós-moderna, o consumismo material está muito em alta, né? Por exemplo, antigamente você tinha 2, 3 mudas de roupa. Hoje a mulher quer a bolsa combinando com o sapato, a blusa combinando, né? Você vê o guarda-roupa de uma mulher hoje, toma um quarto todinho, não é? Não todas, né? A minha não é assim, não. Então, aí hoje tem que ter o celular, e o filho tem que ter um, e tem que pagar a internet. É muito gasto. Aí o que as pessoas estão fazendo? Estão procurando as igrejas que pegam a prosperidade, né? Você vê que você faz hoje um culto de oração na igreja, não dá quase ninguém. O povo não quer orar. Você fala de salvação, pouca gente aceita Jesus. Tem gente que nem aceita mais. Aí o pessoal está trabalhando em 2, 3 empregos, aí chega a mulher hoje está tendo que trabalhar também, chega cansada, aí não ora com o marido, daqui a pouco o casamento está em conflito, vamos para onde?
Reunião da vida sentimental. Aí daqui a pouco a pessoa está emocionalmente, né, depressiva e tal, vamos para onde? Reunião da libertação. E a salvação vai ficando de lado. A verdade é essa, irmãos. Então, veio a calhar. Ele ligou para mim, acho que foi sexta-feira, foi sexta, né, David? Foi. E aí eu já estava com isso no coração, tinha pregado isso o dia inteiro. Falei, então vamos que vamos, Espírito Santo. Amém? Quem achou Oséias aí? Quem achou Oséias? Vocês acharam? Quem não tiver aí, pode, não tiver achado ou não tiver na Bíblia, lê aqui, Oséias 14. Deixa eu molhar minha garganta aqui, em nome de Jesus. Isso, para a glória de Deus. Semana passada eu fui provado. Semana passada, além de estar rouco, ainda não tinha luz. Quem lembra? Provação. Vamos lá, Oséias 14, versículo 1. Vamos ler? Converte-te, ó Israel. A quem? Ao Senhor teu Deus. Por quê? Porque pelos teus pecados tens caído. Vamos ler de novo? Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Coloca a mão no coração e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, primeiramente agradecemos ao Senhor, porque é um privilégio estar aqui nessa manhã para ouvir a tua palavra. Fala conosco, meu Deus, abre o nosso entendimento, tira toda cegueira espiritual, toda surdez, vem aumentar a nossa fé. Meu Deus, que haja hoje arrependimento e conversão em nossas vidas. Diga graças a Deus. Talvez você diga assim, pastor, eu já sou convertido. Eu vou mostrar para você no texto que o Pedro também era convertido, mas Jesus falou, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Ele havia se convertido, mas naquele momento, ele estava meio desviado, e eu vou te mostrar isso, amém? Então vamos lá, Oséias 14, 1, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Lê comigo aqui, ó, nestes dias, temos visto dois tipos de discursos que estão presentes na sociedade, e que tem também se infiltrado no meio do povo de Deus. Então, eu orando a Deus, Deus me mostrava dois tipos de discurso, que estão em moda lá fora, mas que está entrando na igreja, e esse discurso não é bom. Primeiro, eles dizem que você não é responsável pelos problemas que lhe sobrevêm, e que você não deve se martirizar por eles, por esses problemas, pois problemas acontecem. Há um discurso lá fora que está entrando na igreja. O que eles dizem? Não, você não é responsável porque o seu casamento não está dando certo. Você não é responsável por estar desempregado. Você não é responsável por essa doença. Não, você não é responsável por isso que tem acontecido na sua casa. E muitas pessoas estão aceitando isso. Muitas pessoas estão entrando nesse discurso. Não, realmente, eu não tenho culpa. Ó, você não é responsável, você não deve se martirizar por isso. Ó, você não deve buscar uma mudança, não deve buscar corrigir. Aceita. É normal, acontece com todo mundo. É normal estar desempregado? É normal comprar e não ter condição de pagar? É normal estar doente? É normal o marido dormir na sala, a esposa no quarto? E aí, deve aceitar isso e deixar como está ou deve lutar contra? Mas é o que eles estão dizendo aí fora e está entrando na igreja. Eles dizem que você não é responsável pelos problemas que lhe sobrevêm e que você não deve se martirizar por eles, pois problemas acontecem. Não, problemas acontecem. É assim mesmo. Olha ao seu redor quantas pessoas estão passando o mesmo problema. Segundo discurso. Segundo, eles dizem que tudo vai dar certo, independentemente de suas atitudes. Que no final, tudo vai acabar bem. E que a própria vida se encarregará de ajeitar tudo. Você já deve ter ouvido algo parecido. Deus estava falando isso ao meu coração.
Então lá fora, primeiro eles dizem que você não deve se martirizar pelo que dá errado na sua vida, porque você não é responsável, e são coisas da vida. O segundo discurso, não, fica em paz, daqui a pouco tudo se ajeita, sem você se arrepender, sem você se corrigir. Se eu não me corrigir, você acha que as coisas vão se ajeitar? Quem está entendendo? Então o segundo discurso eles dizem que tudo vai dar certo, independentemente das suas atitudes. Tipo assim, não precisa você fazer nada, daqui a pouquinho tudo se encaixa. E está cheio de gente esperando as coisas se encaixarem há anos e anos e anos, e está tudo igual. Não, Deus está no controle. Controle de quê? Deus está no controle da vida de quem entregou os seus caminhos a Ele, mas que está obedecendo a Ele. Deus nos deu livre-arbítrio. Eu falava esses dias, você escolhe com quem você vai casar, ou com quem casou, né? Você escolheu. Você escolhe a profissão, você escolhe onde vai morar. Deus não diz onde eu tenho que, né? Ele até sugestiona, ele aconselha, mas Deus não obriga a nada. Então esses dois discursos são lá de fora, mas está entrando na igreja. E por isso ninguém quer se converter, por isso ninguém se arrepende, por isso está todo mundo empurrando com a barriga os seus pecados. E cada dia menos conversão. Antigamente, rapaz, não tinha um culto em que você perguntasse quem quer aceitar Jesus, que não houvesse alguém aceitando a Jesus. Hoje é a coisa mais difícil. Batismo é uma luta, porque as pessoas estão aceitando os seus pecados como algo normal. Não, Deus entende. Não, Deus entende. Você vai ver, Deus é amor. Então, enquanto você achar que tudo isso é normal, você não vai buscar uma mudança. E é arriscado perder a salvação. Quem está entendendo até aqui? Senão eu começo tudo de novo. Qual o problema desse tipo de discurso, né? Desse tipo de discurso? É que eles levam a pessoa a achar que, por ela não ser responsável pelo que lhe tem acontecido, não precisa mudar, se corrigir, nem se converter, etc. Então, qual é o problema desse tipo de discurso? É que uma vez que eu não ache que estou errado, uma vez que eu ache que mesmo no pecado eu estou certo, converter para quê? Aceitar Jesus para quê? Já tem igreja por aí que não pergunta mais quem quer aceitar Jesus. Porque aceitar Jesus como é que eu falo? É o atravessar da ponte. É a mudança, é o ponto de partida. Está cheio de culto aí que não pergunta mais. Está cheio de igreja que não fala mais sobre isso. Então, se eu não me vejo pecador, se eu não enxergo erros em mim, por que eu vou me converter? Por que eu vou me arrepender? Arrepender de quê? Então eu te levo mais um pouquinho. Se nós analisarmos o que tem sido pregado hoje, por muitos pregadores, veremos que o evangelho tem sido mais light, e que soa diferente do tom que os pregadores bíblicos usavam. Vou repetir. Se nós analisarmos o que tem sido pregado hoje por muitos pregadores, veremos que o evangelho tem sido mais light. Estou mentindo? A pregação hoje está light. A pregação é para agradar o freguês, é assim ou não é? Para agradar o cliente. E que soa diferente do tom que os pregadores bíblicos usavam. Na Bíblia, o tom da pregação era: se arrependam, se convertam. Hoje, o tom é: fique firme, se mantenha firme, Deus lhe compreende, Deus conhece os seus motivos, Deus é contigo, é assim ou não é? Deus é com o pecador? Deus é com alguém que está na mentira, no adultério? Deus é contigo, fica firme, é a pregação de hoje. Mas se você vê a pregação da Bíblia, como é que eles pregavam? Se arrependam, se convertam, abandone os seus pecados. Está cheio de gente aí no erro, irmãos, no pecado, fazendo coisa errada, e a consciência nem dói mais. Pergunta para a pessoa do lado: você está entendendo alguma coisa? Está entendendo? Muito pouco se tem falado em pecado nas pregações. Dá uma ouvida nas pregações aí fora.
Muito pouco se tem falado em pecado. Tem se falado em autoajuda, não é assim? Vida sentimental. Tem pregador agora que o nome está sendo coach. É isso mesmo? Fala quem é chique aí. Diz que é coach. Os pregadores viraram coach. O que é isso? Essas pregações aí, seminários de autoajuda, palestras. Não, tem pregador que chama o culto de palestra. Não é mais culto, não. Então, muito pouco se tem falado em pecado nas pregações e até mesmo sobre o arrependimento e conversão a Cristo. Dá uma olhadinha aí fora. São poucas as pregações que falam em arrependimento. São poucas as pregações que falam em conversão. A pregação hoje é para agradar o povo. A pregação hoje é para passar a mão na cabeça, é para alisar o coração do povo. Creio que tem sido assim para que as pessoas não se sintam ofendidas. Não, porque se eu pregar pesado eu vou perder. Como é que minha igreja vai ficar cheia? Como é que a minha igreja vai ficar cheia se eu ficar só falando em pecado aqui, se eu falar do inferno? Tem igreja que não fala mais nem no inferno, não. Demônio não, vem falar em demônio aqui não. Não põe a mão na cabeça não. Deus me livre se manifestar alguém. E aí as pessoas, estão vivendo dentro das igrejas, levando a vida num banho-maria. Quando a pessoa consegue enxergar o seu próprio pecado, logo ela vê onde precisa se corrigir. Uma vez que o pecado é apontado, ela agora enxerga onde tem que se corrigir. Mas se o pecado não é apontado, se a pregação não toca em pecado, não fala de pecados, se corrigir de quê? Está tudo bem, é ou não é? Daí, ela é convencida pelo Espírito Santo sobre a necessidade de mudar, talvez perdoar ou pedir perdão a alguém. Então, eu vou pegar o raciocínio anterior e completar com esse. Quando a pessoa consegue enxergar o seu próprio pecado, logo ela vê onde precisa se corrigir, daí ela é convencida pelo Espírito Santo sobre a necessidade de mudar, talvez perdoar ou pedir perdão para alguém. Pergunta para a pessoa aí, está dando para entender aí? Amém? Que mais, pastor? Mas, se a mensagem diz que eu não sou responsável pelos problemas em minha vida, e que basta eu esperar que tudo vai passar, que no final mesmo, sem que eu me corrija, tudo vai acabar bem, então não haverá necessidade de conversão. Vou repetir. Mas, se a mensagem diz que eu não sou responsável pelos problemas em minha vida, que basta eu esperar que tudo vai passar, que no final, mesmo sem que eu me corrija, tudo vai acabar bem, então não haverá necessidade de conversão. Batizar para quê? Me arrepender para quê? Tem gente que não sabe nem qual é o significado do batismo. Tem gente que acha que batismo é só mergulhar na água, sair, aleluia. Batismo é arrependimento. Batismo é o enterro da velha criatura pecadora. Só pode se batizar uma pessoa quando ela se arrepende dos seus pecados. Uma pessoa que continua no erro não pode ser batizada. O batismo é a conclusão ali do processo da conversão. Mas se eu creio, como eu coloquei, vou falar de novo, mas se a mensagem diz que eu não sou responsável pelos problemas em minha vida, que basta eu esperar que tudo vai passar, o problema vai passar, vai dar certo, daqui um dia tudo se encaixa, mesmo que eu não mude, quem está entendendo? Mesmo que eu não me corrija, que no final, mesmo sem que eu me corrija, tudo vai acabar bem. Então, não haverá necessidade de conversão. Converter para quê? Aceitar Jesus para quê? Batizar para quê? Se Deus vai ajeitar tudo, se Deus vai me salvar a si mesmo. Só que a Bíblia diz, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer será condenado. Nessa hora, é muito difícil ser pastor. Era isso que eu conversava com Deus. Nessa hora é muito difícil ser pastor. Porque se dissermos para a pessoa que ela está errada, logo ela se ofende e deixa de vir à igreja. É ou não é?
Se você fala que a pessoa está errada, se você fala que ela tem que abandonar o pecado, a pessoa fica chateada. Ah, não gostei muito desse pastor aí não. Pensando bem, bom é o pastor fulano lá da outra igreja. Sabe por que o outro lá é bom? Porque o outro fala o que a pessoa quer ouvir. Fala o que ele ou ela quer ouvir. E esse aqui fala o que Deus está mandando falar. Nessa hora é difícil ser pastor. Porque se você disser para a pessoa que ela está errada, logo ela se ofende e deixa de vir à igreja. Já se dissermos que ela não é responsável, que Deus a compreende e que no final tudo vai dar certo, a vida dessa pessoa não mudará, pois sem arrependimento e conversão, Deus não poderá abençoá-la. E logo ela ficará desanimada por não ver a bênção de Deus e terminará por sair da igreja da mesma forma, vai sair do mesmo jeito. Se o pastor diz, não, irmã, fica firme aí, Deus sabe da sua situação, Deus entende, Deus sabe por que a senhora está dormindo separado, Deus sabe por que você não pagou a dívida, seu nome foi para o SPC, Deus entende. Se o pastor fala que Deus entende, a pessoa até fica feliz com o pastor, só que porque não houve arrependimento, não houve conversão, não houve mudança, Deus vai abençoar? Não vai. E ela vai desanimar da mesma forma e vai sair da igreja. Por isso que às vezes é uma rotatividade tão grande. Por isso que uma época a pessoa está na igreja, outra época está fora. Uma época está na igreja, outra época está fora. Por quê? Porque não está tendo arrependimento, não está tendo conversão, não está tendo mudança. Entra ano e sai ano, a pessoa quer ser abençoada, mas não quer mudar. E aí eu te levo mais. Vamos voltar em Oséias aí, lê comigo de novo. Olha o que o profeta disse, hein? Converte-te, ó Israel, ao Senhor, porque pelos teus pecados tens caído. Converte-te não a uma denominação. Tem pessoas que se convertem a uma denominação. É ou não é? Eles começam a andar, olha para cá, começam a andar conforme as doutrinas daquela denominação. Se é para usar o véu, agora vamos usar. Se não é para cortar o cabelo, não vamos cortar. Se só pode usar saia, vamos usar só saia. A pessoa se converte à denominação, mas muitas vezes não se converte a Deus. Tem gente que muda o cabelo, mas não muda o coração. Muda a roupa, mas não muda a alma. Quem está entendendo? Então, ele diz, converte, sabe por quê? Porque você está caindo, está tudo dando errado por causa dos seus pecados. Mas que pecado? Eu não peco, eu sou santo, eu sou santa. Irmãos, a Bíblia diz que maldição sem causa não se cumpre. Não, é porque eu estou sofrendo, porque afinal de contas todo mundo sofre. Eu estou doente, porque afinal de contas todo mundo adoece. Esse é o discurso lá de fora. E os crentes estão aceitando. Ele falou, sabe por que você está caindo? Esse cair aqui eu poderia colocar, sabe por que você está ficando doente? Sabe por que você não é curado? Sabe por que seu casamento está assim? Sabe por que você não prospera? Sabe por que você não tem uma casa? Sabe por que nada está dando certo para você? Por causa dos seus pecados. Mas que pecado, pastor? Eu não adultero, eu não roubo. Não, mas quem rouba e adultera não pode ser chamado de crente. Pecado de crente é diferente. Pecado de crente às vezes é uma mentirinha, às vezes é não orar, é não ser fiel a Deus. Pecado de crente é umas coisinhas mais bobinhas, mas que causam um estrago grande. A desobediência. Às vezes tem um chamado e não cumpre. Às vezes Deus toca no coração para fazer algo e não faz. Às vezes é guardar uma mágoa. Às vezes você é crente, mas senta na roda dos escarnecedores. Quem está entendendo? Isso é o pecado dos crentes. Se você está adulterando, roubando, então você não pode ser chamado de crente, velho. Isso aí é coisa de pecador lá de fora. Então ele diz, converte-te, ó Israel, ao Senhor, não à igreja, não a uma doutrina. Tem gente que briga por igreja. Se não for da igreja deles, nem paz do Senhor dá. É assim ou não é? Essa irmã aí usa calça, ela não é de Deus, porque na minha igreja tem que usar saia. Tem gente que se converteu a uma denominação e não a Deus.
Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Por que eu tenho que me converter? Porque pelos teus pecados tens caído. Está dando tudo errado por causa de pecado. Mas a maioria não se condena por causa de seus próprios pecados. Olha o que a Bíblia diz. Deus está dizendo que são os pecados, os erros, as transgressões, etc., que estão fazendo com que as coisas na vida dessas pessoas não saiam como elas gostariam. Olha o que diz o Salmo 38, lê só aqui na telinha mesmo, depois você pode anotar e ler em casa, tá? Salmo 38, versículo 3. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu... vou pegar de trás para frente. Davi falando, por causa do pecado dele, ele não tinha paz nos seus ossos. Paz nos ossos é saúde, é força, vigor, ânimo. Eu não tenho saúde, eu não tenho paz, eu não tenho força, eu vivo cansado, eu vivo todo dolorido por causa dos meus pecados. Não é eu que estou criando isso aqui não, amém? Fica com raiva de mim não. Você quer dizer que eu estou doente por causa de pecado? Não sei, porque a gente está vivendo uma fase, não pode falar mais nada que censura, ou não é? Então, é arriscado daqui um dia me tirar da igreja por falar a palavra, a verdade. O Davi está dizendo, eu não estou tendo paz nos meus ossos por causa do meu... Está na Bíblia, depois vocês podem ler, se quiser procurar aí, procura aí. Ele diz, não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera. Cólera de quem? De Deus. E por que Deus está encolerizado contra alguém, irado contra alguém? Por causa de quê? Como diz o mineiro, por causa de quê? Por causa de pecado. Converte-te ao Senhor teu Deus, ó Israel, porque pelos teus pecados tens caído. Você está beijando a lona, o inimigo está te vencendo por causa do pecado. Por causa do pecado, Deus está irado, encolerizado, e por causa do pecado não há paz nos seus ossos, não há saúde, não há alegria. Estou criando alguma coisa aqui? Não estou criando, estou lendo a Bíblia, tá? É muito difícil para algumas pessoas enxergarem quando estão erradas, e essa tem sido uma falha que está impregnada em muitas vidas. Tem gente que vê o erro de todo mundo, mas não vê o seu próprio. Preguei aqui há pouco. Olha como que o Espírito Santo vai encaixando o negócio. Preguei sobre Isaías, que dia? Não lembro agora, deve ter 2 semanas. Que o Isaías, nos 5 primeiros capítulos do seu livro, ele apontava o erro de todo mundo. Ai de ti, fulano, ai de ti, Beltrano, ai de ti, Cicrano. Até que um dia o rei Uzias morreu, ele ficou na pindaíba, acabou o conforto, ele agora teve que orar, buscar a Deus. E aí, quando ele teve um encontro com Deus, qual foi a primeira reação dele? Ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, pela primeira vez ele viu o seu próprio pecado, porque antes ele só via dos outros. É muito fácil corrigir os outros. É muito fácil ver os erros, é ou não é? Ver o argueiro no olho do outro. Então é muito difícil para algumas pessoas enxergarem quando estão erradas. E essa tem sido uma falha que está impregnada em muitas vidas, infelizmente. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo nos convence. Lê aqui, vocês conhecem o versículo. E quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça. Diga comigo, ele já veio. Diga, ele está aqui hoje, porque ele desceu no Pentecostes, amém? Hoje ele está sobre a vida de todos que invocam o nome de Jesus. E quando ele vem justamente para isso, nos convencer do pecado, do que é pecado na nossa vida, nos convencer da justiça, do que é justo e do que não é, e nos convencer do juízo, do acerto de contas com Deus, de que podemos até perder a salvação. Amém, queridos? Salmo 51, versículo 13. Se você quiser pôr o dedo em Oséias, porque eu vejo que os irmãos gostam de ir na Bíblia, então vai lá, Salmo é fácil, 51, versículo 13, né? Isso. 51, 13. Apesar de que eu coloco aqui, mas tem que ter cuidado, senão a gente perde o hábito de ir na Bíblia.
É que eu não sei que defeito é esse meu, que minha pregação demora demais, irmão. Minha pregação demora demais. Aí se a gente for em todos os versículos, aí dá 11 horas a gente está aqui, ó, né? Eu herdei do meu pastor que me levantou para a obra. A pregação dele durava 1h30, a minha ainda dura 45 minutos. Mas um dia eu chego lá também, viu? Jesus. Ai, Jeová Jirei. Vamos lá? Salmo 51, 13. Diz assim, ó. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre... Por que ele conhecia as transgressões dele? Porque tinha comunhão com Deus, vivia em oração, vivia na presença de Deus. Quanto mais comunhão você tem com Deus, mais humilde você fica, mais cônscio dos seus pecados você fica. Você fica mais consciente. Por quê? Porque na presença de Deus, o Espírito Santo vem sobre você e ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Quanto menos você ora, quanto menos comunhão você tem com Deus, menos pecado você vê. Repito, você vê em todo mundo, só não vê em si mesmo. Por que ele está enxergando nele mesmo? Porque ele estava na presença de Deus. Porque eu conheço as minhas transgressões. Deus me mostrou onde eu errei. Deus me mostrou onde eu falhei. E o meu pecado está sempre diante de mim. Ó, a minha consciência está sempre doendo. Você está errando. Já aconteceu com vocês? A consciência ficar pesada? Ficar pesada? E o que você faz? Você deixa passar ou você se arrepende? Ou você muda? Então eu levo mais. Certa vez, o Senhor Jesus chegou para Pedro e disse que ele precisava se converter, pois Satanás estava reivindicando tocar na vida dele. Lucas 22, 31. Quem for rapidamente, se não, lê aqui, ó. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás, ó, vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, não acabe, para que você não caia da sua fé. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Pesado isso daqui, é ou não é? Fala sério. Jesus chegou para ele e falou assim: Pedro, Satanás pediu para provar vocês, para lançar uma provação. E eu orei por você, eu intercedi por você. Quando você se converter, rapaz, isso é um tapa na cara. Mandar um crente convertido se converter, é meio que dar um tapa na cara. Chegar para um crente e dizer: você está precisando se converter, hein? Você está precisando se converter. Meu irmão, é arriscado até sair para fora o que estava escondido, não é? Jesus falou: quando tu te converteres. Não quer dizer que ele não era convertido. O que o Espírito Santo me ensinava? Ah, tá, ele disse assim, ó. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Você consegue ver altivez aí, orgulho? Você consegue ver presunção e soberba? Eu consigo. Pedro, já pensou? Você vai alertar a pessoa: fulano, você precisa mudar. Fulano, isso aqui não está legal. Não, a pessoa vem: não, que é isso? Eu estou em oração, papapá. Jesus falou: Pedro, Satanás, e Jesus sabe todas as coisas, Satanás pediu para testar vocês. Quando tu te converter, ou melhor, quando você voltar para o caminho, você está meio desviado aí, rapaz. Quando você se converter, confirma teus irmãos. Ele podia ter dito: ô Senhor, me ajuda então, né? Podia ter sido humilde. A humildade diria: ô Jesus, então me ajuda. Pô, é Jesus. O que ele disse? E ele lhe disse: Senhor, eu estou preparado, eu sou o maior aqui, ó, sou o melhor crente, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que me negues. Podia ter dormido sem essa, não é? Podia ter dormido sem essa. A Bíblia diz que antes da queda, eleva-se o coração do homem. Quando você achar que você já está pronto, que você é o tal, quando você começar a olhar assim e dizer: eu estou melhor do que o fulano, acabou, você já está caindo. Não que você não esteja bem, você pode até estar, mas isso aí abre uma brecha para o diabo. No momento que o Pedro podia ter ido dormir sem essa. No momento que ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte.
Jesus disse: então, meu amigo velho, hoje o galo não cantará antes que 3 vezes você me negue. Eu imagino o Pedro dizendo: não, você está errado, Jesus, eu não vou te negar. Você está errado, eu não vou te negar. Irmãos, a coisa é séria. Pedro achava que já estava pronto, mas Jesus disse que ele estava fora do caminho e precisava se converter. Mas onde que o Pedro errou? Eles vinham pelo caminho, disputando entre eles para ver quem era o maior. Quando houver disputa para ver quem é o melhor, quem pode mais, quem sabe mais e tal, nessa hora aí já era, irmãos, já era. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões, diga comigo, nunca prosperará. Prosperar não é só ganhar dinheiro, não. A gente fala prosperar, as pessoas já imaginam ganhar dinheiro. Não, prosperar é florescer, é crescer, é ver tudo dar certo. Então vamos colocar assim, ó: o que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, nada vai dar certo para ele. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Se você confessar, ou pelo menos com humildade: Senhor, não estou enxergando, me mostra onde eu estou errando, onde eu estou falhando. Veja, o versículo está dizendo que a pessoa não está prosperando em sua vida, porque ao invés de se arrepender e abandonar o pecado, ela prefere encobri-lo. Não passe a mão no seu próprio pecado, na sua própria cabeça, não. Seja humilde. Senhor, talvez eu não estou enxergando, talvez eu não esteja me auto-enxergando. Me mostra, Senhor. Porque a gente conhece a doença pelos sintomas. Se não tem sintomas, não tem doença. Mas se você está enxergando os sintomas, pessoa não consegue emprego, casamento, não consegue pagar as dívidas, não tem saúde, não tem paz, tribulação, é sintoma, é ou não é? Tem algo errado aí ou não tem? Tem que ser humilde, tem que ser humilde. Foi para isso que o Senhor Jesus veio, para pagar o preço e nos livrar dos nossos pecados. O pecado nos mantém afastados de Deus, pois sendo Ele santo e nós pecadores, não pode haver comunhão entre o santo e o profano. O pecado nos afasta. Eu creio que muitas vezes Deus tem estado com a nossa bênção nas mãos, pronto para nos entregar, mas por causa de algum pecado encoberto, não confessado, a bênção fica retida. E o que nós temos que fazer? E diante dele, me mostra, Senhor, por que a minha porta não se abre? Por que eu não consigo prosperar? Por que eu vejo tanta gente, tantas pessoas sendo curadas na igreja e eu não sou curado? Me mostra, Senhor. Não, hoje eu vou jejuar, hoje eu vou orar, até o Senhor me mostrar. É isso que nós temos que fazer. Não, pastor, eu não preciso. Mas se há sintomas, é sinal que tem alguma coisa aí. Amém, pessoal? Amém. Diga glória a Deus. Deus está sempre pronto a perdoar aqueles que se arrependem. Vejamos, eu vou ler, só ler comigo aqui e eu já finalizo aqui, ó, Isaías 43:25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados. Dá um glória a Deus aí. 44:22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Olha Deus chamando aí. Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. O que precisa para Deus nos perdoar? O que precisa? Só arrepender. Deus nos deu livre-arbítrio, e, portanto, cabe a nós nos livrarmos do pecado, para que assim possamos viver uma vida vitoriosa e sossegada. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos fazer uma oração?